Eu vou basear em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 17. Marcos 10, 17, pela versão bíblica ARC, ou Almeida Corrigida. Diz assim, verso de número 17: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 18: E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. 19: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Verso 20: Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardarei desde a minha mocidade. 21: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me, 22: Mas ele, contrariando com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 23: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. 24: E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. 25: É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 26: E eles admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus, para os homens é impossível, mas não para Deus. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãs, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amados irmãos, esse texto sagrado, ele está registrado em três evangélicos, a saber, Mateus, Lucas e aqui Marcos. Com bastante semelhança, um evangelho do outro, as diferenças são poucas, faltam algumas palavras talvez, mas bem parecido, e o contexto geral traz o mesmo efeito, o mesmo resultado do ensinamento de Marcos,
e de Lucas e de Mateus. Este jovem era um jovem rico. Lucas chama ele de um príncipe, e a história diz que ele era filho de um príncipe. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, então ele procurou Jesus com um interesse. O interesse deste jovem era a vida eterna, a vida eterna. Parece que era o que faltava para ele, era ter a vida eterna, tendo em vista que ele era muito rico, ele já tinha de tudo. Então ele procura Jesus num gesto de conhecimento, de religiosidades. Ele prostra diante de Jesus e ele chama Jesus de um bom professor, de um bom mestre, e diz: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, diz o texto que Jesus o amou pelaquela pergunta, quando viu o jovem, e diz: você conhece os mandamentos? E Jesus cita 5 deles, a partir dos 5, os mandamentos, dizendo: não adulterarás, não matarás, não furtarás. E ele, quando Jesus termina de citar os mandamentos, ele olha para Jesus e diz: de boa, tranquilo, esta é a minha praia, eu guardo isso desde a minha mocidade, então não tem dificuldade para entrar no reino dos céus, porque eu já guardo esses mandamentos. E Jesus diz assim: jovem, ainda te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa. Eu imagino que este jovem olhou para Jesus e disse: pode dizer, bom mestre, o que é que falta? Que coisa é esta que falta? Até aqui está indo tudo bem, até aqui está indo tudo bem, o Senhor já disse que é os mandamentos, e os mandamentos eu guardo desde a minha mocidade, mas o Senhor disse que ainda falta uma coisa, se o Senhor me dissesse que faltaria muitas coisas, eu poderia me preocupar, mas que isso é uma coisa só, é só o Senhor falar, e eu aceitarei esta uma coisa que está faltando. Aí Jesus diz para ele: vai, vende tudo quanto tens. Começou a apertar. Depois vem, e você adquira um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E o texto diz que o jovem esmureceu, caiu sobre ele uma tristeza, não esquece disso, caiu sobre ele uma tristeza. Ele deu meia volta e foi embora. E o texto diz: porque ele era muito, muito, muito rico, ou possuía muitas propriedades. E os discípulos ficaram espantados com aquilo, tendo em vista que era um príncipe, era um jovem muito rico. Eu imagino que os discípulos olharam para Jesus e diz: Jesus, o nosso mestre, deveria ser um pouco mais com este homem. Não é todo momento que um homem desse se aproxima de nós. Mas Jesus falou com ele, virou para os discípulos. Antes dos discípulos adiantar qualquer palavra, Jesus disse para os discípulos: como é difícil um rico se salvar. Como é difícil quem confia na riqueza se salvar. E Jesus segue: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo no fundo de uma agulha, camelo grande, fundo da agulha, aquele buraquinho pequenininho. O que Jesus estava tentando explicar para os seus discípulos, a diferença e a impossibilidade. Isso é uma hipérbole que Jesus usou, um grande exagero, sem condição nenhuma, para assustar mais eles ainda. Quando eles ouviram isto era uma expressão conhecida dos discípulos,
Era normal nas literaturas, tinha este provérbio, esta palavra proverbial, era normal para eles. Eles sabiam muito bem do que Jesus estava dizendo. Jesus queria que eles entendessem a dificuldade, porque esta expressão também existia nas outras literaturas, inclusive no Ancorão do Islã, e tem esta mesma colocação. No caminhar dos tempos, começaram a dizer que Israel tinha um portão, por nome de Olho da Agulha, que os camelos, quando vinham carregados, para passar por aquele portão, eles precisariam ajoelhar e tirar toda essa carga, para passar por aquele portão. Quando Jesus disse para o moço que teria que vender tudo o que tinha, então eles tentaram fazer uma conexão com esta porta, por nome de Olho de Agulha, mas a arqueologia não conseguiu provar que nesta época existia esta porta de fato. Então isso não importa, não sustentou isso. O que importa é que Jesus estava apresentando a dificuldade. Camelo grande, fundo da agulha pequenininho, para que eles entendessem a dificuldade. E então Pedro já se pôs de pé e disse: Senhor, eu quero a palavra. E o Senhor disse: pode falar, Pedro, o que você quer falar? Ele diz assim, se for desta forma, quem poderá se salvar? Porque na época, na ocasião, na cultura atual, quem tinha alguma coisa já era considerado rico. Por exemplo, Pedro tinha barco e ele deixou por Jesus, era considerado rico. Se tivesse uma casa, era considerado uma pessoa rica. Agora esse moço é diferente, ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades, não como Pedro, mas Pedro tem os companheiros ali, seus discípulos, como rico, e diz: desta forma é impossível alguém se salvar. E Jesus diz para ele: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que Jesus estava falando que o homem não tem condição de se salvar pelo que ele tem. Com o dinheiro, com a fartura e com a riqueza, não salva. Não tem condições de salvar, mas Deus tem condições de salvar. Logo Jesus desbloqueia a impossibilidade e diz: a salvação para o homem é impossível, um rico se salvar, mas para Deus tudo é possível. Então você que está rico aqui hoje na igreja, alegra o teu coração que você também tem a salvação, porque quem te salvou não foi o dinheiro, não foi o homem, não foi a condição financeira, mas quem te salvou foi Jesus Cristo. E Deus salva todo mundo. Jesus estava dizendo a respeito do dinheiro que não compraria a salvação. E então Pedro disse de novo: espera aí, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, e aí, como é que vai ficar a situação? Pedro já estava entendendo: eu quero mais 2 barcos daqui uns dias, eu tinha 1, agora eu quero 2, eu tinha 5 redes, agora eu quero 10 redes, como é que fica a situação nossa aí? Aí Jesus diz assim: ninguém que deixou mãe, pai, mulher, família, bens, campos, por amor a mim e pelo amor do Evangelho, que não conseguirá 100 vezes mais neste tempo aqui e no futuro a vida eterna. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Jesus não fica devendo, vale a pena deixar tudo por Ele. Ele é mais do que tudo. Ele é mais do que a fazenda, Ele é mais do que o campo, Ele é mais do que a casa, Ele é mais do que tudo. Vale a pena renunciar por Ele. Vale a pena renunciar por Ele.